Olá, querido, amado povo de Deus, graça e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra do dia para nós hoje, nessa quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de ferida, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caía da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, do meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito neste tormento. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes os teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém deseje, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistia: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se eles não escutam a Moisés e nem os profetas, não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, este evangelho de hoje é um evangelho muito importante para a nossa caminhada quaresmal neste ano de 2024. Importante porque Jesus começa este texto bíblico, evangélico, fazendo uma catequese com seus discípulos. Catequese esta que ele começa contando fato, narrando historinhas, para deixar claro como que ocorre o projeto de salvação, como deve ser feita a caminhada rumo à ressurreição, rumo ao Monte Calvário, para passar pela morte de cruz, mas depois para conquistar a vida eterna. Como que se dá o processo da conquista da vida eterna? Importante Jesus lembrar isso, ressaltar isso para nós. E ele narra essa história de Lázaro, o homem pobre, e na porta do rico, mendigando pão. E o rico que se banqueteia todos os dias, fazendo festas refinadas. Então, ele apresenta uma realidade cotidiana do seu tempo e também dos nossos tempos atuais, que muitas pessoas têm com fartura, têm muito dinheiro, estão vivendo no bem bom, por cima da carne seca, enquanto tem muitas pessoas que não têm aonde morar, não têm o seu sustento, não têm o seu salário, não têm o seu emprego, não têm uma casa digna, não têm uma vida digna, não têm uma dignidade humana, vivem numa situação subhumana. Quanto às pessoas que moram na rua, debaixo das pontes, nos palafitas, nas favelas das grandes cidades, são pessoas que estão jogadas às margens, são as marginalizadas. E Jesus apresenta as pessoas marginalizadas para nós na pessoa de Lázaro. Ele conta esse fato: Lázaro, que está marginalizado, está fora, na rua, é acolhido pelos cães.
que são muitas pessoas hoje que ocorre quanto naquele tempo quanto hoje. Então a pobreza marginaliza muita gente, deixa pessoas sofridas sem o pão na mesa, sem a roupa para vestir e sem uma vida digna. Que Jesus nos alerta que nós devemos olhar para o outro e acolhê-lo como irmão e não deixar como cães jogados no olho da rua. Então Jesus nos previne para o ato de amor e solidariedade uns com os outros, na acolhida. E Jesus diz para nós que se nós não soubermos acolher, também nós não seremos acolhidos na vida eterna. É por isso, então, que ele apresenta Lázaro do outro lado da vida, do outro lado da realidade. E enquanto Lázaro está no céu, no paraíso, o rico está em meio aos tormentos. Então, são dois lados, assim, opostos, que entre um e o outro há um abismo. Jesus disse, há um abismo que ninguém pode passar daqui para lá e nem de lá para cá. Que abismo é esse? Então, é o abismo da exclusão, é o abismo da indiferença, é o abismo da situação financeira, da desigualdade. Também é o abismo, olhando para a vida de fé, para a caminhada de fé, do pecado, da vida mundana, com a vida para a santidade. Não se pode se misturar duas realidades. A realidade mundana com a realidade da vida eterna, da santidade. A vida de espiritualidade com a vida da carne. A vida do espírito e a força da carne, que são pelos desejos dos instintos egoístas. Os instintos egoístas nos levam a separar, a distanciar de Deus. E por isso há um abismo que é separado por esses instintos egoístas, que nos fecha e nos afasta de Deus. Mas Jesus nos previne para que nós estejamos atentos para esse projeto de salvação que está sempre à nossa frente. Esse projeto de salvação é Ele, é a própria pessoa de Jesus. Quando ele termina o texto dizendo, então, e que Lázaro clama, manda que alguém vá à minha casa avisar os meus pais, meus irmãos, para que não venha parar aqui nesse tormento, tá? E Jesus vai dizer, olha, não precisa mandar, porque lá já tem os profetas, lá já tem as pessoas que estão anunciando a minha palavra, que estão dando testemunho de mim, estão dando testemunho do reino, estão falando, estão catequizando, estão ensinando. Se eles não dão ouvido a essas pessoas que estão todos os dias no meio deles, muito mais eles não irão acreditar em quem ressuscitar dos mortos. Então, quando Jesus diz, mesmo que alguém ressuscite, eles não acreditarão, Jesus está falando da pessoa dele. Está falando da pessoa dele, da sua vida após a morte, da sua ressurreição. Mesmo que alguém ressuscite. Quem é este alguém? Jesus. Então, mesmo Jesus ressuscitando, ninguém irá acreditar. Muitos, ele não diz ninguém, diz muitos. Muitos não acreditarão. Então, muitos não acreditaram na ressurreição de Jesus. Quando ele foi ressuscitado, Herodes e os seus súditos não acreditaram na ressurreição de Jesus e ainda espalharam essa semente que ainda hoje está no coração de muitos, que Jesus não ressuscitou e que não acreditam na ressurreição de Jesus. Então, para nós cristãos de verdade, para nós que buscamos uma segurança de fé na pessoa de Jesus Cristo, que buscamos força, buscamos luz, buscamos esperança na pessoa de Jesus Cristo, devemos confiar plenamente na sua ressurreição, porque senão será vã a nossa fé. Falar de Jesus, falar da palavra de Deus, falar do Evangelho e não acreditar na ressurreição de Jesus. Então, muitos não acreditarão, mesmo se alguém ressuscite. Alguém é Ele. Mesmo Ele ressuscitou, muitos não acreditaram e ainda hoje, muitos ainda não acreditam na ressurreição do Filho de Deus. E só por meio da ressurreição do Cristo ressuscitado que nós poderemos realmente dar testemunho de fé e viver a nossa missão de cristãos que realmente quer viver conforme a graça de Deus. Cristãos convertidos. Porque sem a crença na ressurreição do ressuscitado, não há conversão. A verdadeira conversão é a crença, é o acreditar, é o colocar a confiança no Cristo ressuscitado que está presente na história da humanidade e por toda a eternidade. Ele é o Rei do Universo, aquele que virá para salvar, libertar todos os homens e toda a pessoa que nele confia
e acredita na sua bondade, no seu amor e na sua misericórdia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.